Quem que consegue me explicar qual que é a diferença entre interpretação e integração? Eu vi que essa é uma confusãozinha que vocês fizeram na P1, tá bom, pessoal? Algumas pessoas confundiram. Pessoal, interpretação, toda vez que eu for ler uma norma, aplicar uma norma, estudar uma norma, eu vou realizar a atividade de interpretação. Então, para interpretar a norma, eu vou respeitar aqueles passinhos, né? Aqueles 5 passos que a gente viu lá no primeiro bimestre, né? Então, vocês lembram qual que eram essas técnicas de interpretação da norma? Quem que lembra? Quem pode me falar quais são as técnicas de interpretação da norma? Não lembra? Caiu na prova no primeiro bimestre. Quais são as formas de interpretação da norma? Muito bem. Você lembra quais são certinho? Então, gente, vamos lá então. As formas de interpretação. Interpretação gramatical, interpretação lógica. Pode continuar, Henrique. Muito bem. Então, quando a gente for interpretar a norma, toda vez que a gente for aplicar, que a gente for estudar, então quando vocês forem estudar direito civil, direito penal, direitos humanos, direito internacional, direito constitucional, vocês vão olhar. O que aquela norma quer dizer, né? Interpretação gramatical. Qual que é a história daquela norma, né? Como que ela foi modificada durante o tempo? O que ela visa proteger? Qual o sistema ao qual ela está inserido? Então, essa é uma norma do Código Penal, então eu interpreto nesse sentido. Essa é uma norma do Código Civil, então ela quer dizer tal coisa. Qual que é o objetivo daquela norma? Se ela de fato atinge aquele objetivo ou se ela é falha nesse caminho. Então, sempre que vocês forem estudar uma norma, vocês vão estar interpretando. A interpretação é a atividade constante dentro do mundo jurídico, né? Vocês, como operadores do direito, sempre vão estar realizando essa atividade interpretativa. Agora, a integração, eu só vou realizar a integração quando eu tiver uma lacuna. Então, a interpretação ela é constante. A integração não. A integração é só quando eu tenho uma falha naquela norma. Então, eu estou interpretando a norma. Só que eu olho e falo assim, olha, essa norma ela não está dando uma resposta para tal fato social, tal situação aqui, tal acontecimento social. Então, eu vou passar para um processo de integração. Então, o que é a integração? É eu buscar ali caminhões de terra para tampar aquele buraco ali quando eu tenho um buraquinho, uma lacuna dentro do ordenamento jurídico. Então, como que eu vou tampar esse buraquinho? Por analogia, pode falar. Como assim, combinações da lei? Analogia? É uma analogia, né? A analogia é você trazer soluções de outras normas jurídicas, né? Soluções da norma jurídica para outros casos, para uma situação fática semelhante. Então, quando a gente pega aquela solução do Código de Defesa do Consumidor, que ele traz lá para aquela situação da compra por catálogo e fala assim: olha, a compra por catálogo é muito parecida com a compra online. Dá para a gente pegar esse bolinho aqui e aplicar aqui. Então, eu estou fazendo uma analogia. Às vezes, a analogia ela não vai se limitar só a uma norma. Então, às vezes, eu posso falar assim: esse pedacinho do Código de Defesa do Consumidor com esse pedacinho do Código Civil, juntos eles tampam essa lacuna aqui. Então, eu posso trazer, mas isso é analogia. Você pega uma situação que soluciona outro caso e traz ali para aquele caso que você tem.
Os costumes, então eu vou observar também como que se costuma fazer como que se costuma solucionar essas relações sociais, né? Então, por exemplo, o cheque. Eu não tenho uma lei que regulamente o cheque como pagamento a prazo. Mas o costume social diz que aquele cheque que deve ser respeitado o prazo pré-datado daquele cheque, não é verdade? Então há ali um costume, uma boa fé social em cima daquela palavra. Nesse caso, eu estou trazendo o costume. Lembrando que o costume, ele nunca pode ser contra a lei. Se o costume for contra a lei, ele não vai ser aplicado como solução, como forma de integração do direito. Os princípios gerais do direito, então, quais as diretrizes éticas dentro daquele código civil, né, dentro do Código Civil, dentro do Código Penal, quais são as diretrizes éticas implícitas ou expressas que vão apontar como que vai ser solucionada essa situação. E a equidade. A equidade, gente, é quando a gente permite que o juiz use a sua valoração de o que é justo ou injusto. Mas a equidade, ela traz uma abertura muito grande. Porque imagina, eu estou permitindo, porque o juiz ele só pode julgar de acordo com os parâmetros legais. Não é isso que ocorre toda vez, mas, segundo a lei, ele tem que usar os parâmetros legais para realizar o seu julgamento. Quando eu permito que ele julgue por equidade, eu estou permitindo que ele use os seus parâmetros ali de valoração pessoal. Então, a equidade somente vai ser utilizada quando a lei determinar. Fala assim, olha, nesse caso vai utilizar a equidade, tá? Então, um exemplo. Quando eu entro com uma ação e eu não tenho um valor essa ação, ela não vai ter um lucro final, né? Uma ação de obrigação de não fazer, para o meu vizinho não construir um muro aqui do lado de casa. Então, eu tenho como mensurar, valorar? Não tenho, né? É um valor simbólico, é apenas para que ele não construa um muro. Nesse caso, como que eu vou arbitrar os honorários em cima de um valor que não existe? Então, vai ficar a cargo do juiz, por equidade, arbitrar os honorários. Os honorários é o pagamento do advogado. Então, o juiz vai observar quanto tempo demorou a ação, quanto trabalho esse advogado teve, se foi uma ação que determinou ali muito estudo, ou se era uma ação mais simples. E daí, com a equidade, o juiz fazendo esse juízo de valor, vai determinar qual é o honorário. Mas é porque a lei permite. A equidade só vai poder ser utilizada quando a lei assim permitir e determinar, tá bom? Ok, gente, essas são as formas de integração. Lembrando, interpretação sempre, integração quando a norma for lacunosa, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Então tá, gente. Às vezes, a norma, ela existe, só que ela existe até demais. Às vezes eu vou ter duas ou mais normas que vão se chocar, colidir, né? Aí a gente chama de antinomia jurídica. Quando eu tenho um problema de coerência. Vocês lembram o que era a interpretação lógico-sistemática ou lógico-sistêmica? Quem consegue me explicar? Desculpa? Mas essa a gente está falando da técnica de interpretação, né? Técnica lógico-sistêmica de interpretação da norma jurídica. Como que, quando vocês forem aplicar essa técnica, que vocês devem levar em consideração? Por exemplo, na interpretação gramatical, vocês vão levar o sentido literal daquelas palavras utilizadas. Na técnica lógico-sistêmica, como que vocês vão... O que vocês devem levar em consideração? Ninguém, gente. Olha o nome. Lógico, lógica, sistemática. Esse é o nome da técnica. O que eu vou levar em consideração?
E isso! Quem falou ali sistema, tá, ficou com vergonha, mas estava certa. Você vai levar em. Isso. O que acontece, gente? O que é o sistema jurídico? Eu vou olhar aquela norma e vou falar assim: dentro de onde que ela tá? É uma norma dentro do Código Civil? Ah, então essa norma ela vai regulamentar relações cíveis. É uma norma dentro do direito penal? Ah, então essa norma, ela vai regulamentar ali aquelas relações, os limites das relações sociais, as condutas, né, que aquela sociedade deve se abster, as penalidades, os delitos, etc. Então, quando eu falo para vocês, ah, gente, o artigo tal da CLT, o que vocês vão falar para mim? Lida sobre relações do trabalho, não é verdade? Então, quando eu falo lógico-sistemática, essa técnica, ela vai localizar onde essa norma está. E dentro dessa, e não somente assim, Código Civil, CLT, mas dentro do próprio ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, segundo, se ela tem que defender os preceitos constitucionais, ela vai prezar pela dignidade da pessoa humana, por uma sociedade justa e igualitária, pelos direitos fundamentais, etc. Então, por quê, gente? Por que a gente observa essa técnica? Porque subentende-se que o nosso sistema, que um sistema jurídico, ele deve ser harmonioso, deve ser redondinho, né? Ele deve ser fluido, né? Então, ele deve fazer sentido como um todo. Né? Então, eu tenho que respeitar os direitos humanos, os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana. As normas devem ser feitas visando promover uma sociedade justa e igualitária. Então, eu suponho que aquele sistema ali é harmonioso e maravilhoso. Só que, né, os legisladores, apesar de serem seres abstratos, eles são seres humanos, né? Então, é comum... Opa... Desculpa, gente, recebi uma ligação. Então, é comum que existam, né? É possível, aliás, não é comum, é possível que existam problemas de coerência dentro desse sistema jurídico, tá? Então, qual que é esse problema? Eu tenho normas que são conflitantes, que uma fala que pode, outra fala que não pode, ou uma fala que pode de um jeito, outra fala que pode de outro jeito, tá? Então, eu vou ter alguns tipos de antinomias. A antinomia própria é quando eu tenho uma norma que proíbe, uma norma que permite, né? Ou então faculta ou regulamenta de uma maneira diferente. E as antinomias impróprias. A antinomia teleológica vai ser quando uma norma estabelece os meios, mas para aplicação de uma outra norma jurídica, mas esses meios são incompatíveis com a realidade. Por exemplo, o salário mínimo. Então, o salário mínimo ele é um meio para promover a dignidade da pessoa humana, para que ela consiga se realizar como indivíduo, de modo que ele consiga arcar com lazer, alimentação, transporte, saúde, vestimenta, educação, que mais? Cultura, etc. Gente, o salário mínimo atinge todas essas finalidades? Muito bem. Infelizmente, né, gente? Então a gente tem uma antinomia teleológica, né? A finalidade determinada pela lei, ela não atinge, ela não consegue ser efetiva para atingir, né, para promover aquele direito. A antinomia imprópria valorativa é quando eu tenho uma diferença muito grande entre valores. Então, a gente sempre tem uma discussão sobre essa antinomia valorativa quando, por exemplo, isso acontece muito no direito penal, tá? Eu tenho uma norma que protege um interesse, uma infração mais branda, mais grave, com uma punição mais branda, e uma infração menos grave com uma punição mais severa. Então, eu lembro que teve uma época que se discutiu muito essa questão, porque havia um projeto de lei para penalizar, para tipificar os maus tratos de animais, abandono e maus tratos. E daí esse projeto de lei previa ali uma pena de detenção, reclusão. Gente, eu confesso para vocês que eu não sei a diferença, tá? Não sou da área do direito penal, então perguntem aí para a professora Eline, ela que vai dominar qual é a diferença desses conceitos. Mas ele previa ali uma penalidade
muito mais severa do que para penas contra a vida humana. Então, uma tentativa de homicídio ou uma tentativa de estupro, elas eram punidas de uma maneira mais branda do que um abandono de um animal. Então, assim, óbvio, quem é defensor dos animais fala sobre a gravidade desse crime, mas a gente tem aí uma discrepância, né? Uma antinomia valorativa. Eu tenho uma pena mais grave para uma situação menos danosa para aquela sociedade e uma pena mais branda para uma situação mais danosa para aquela sociedade. Um exemplo é a punição de furto, de roubo ser muito mais grave do que a punição de crimes contra a administração pública. Sendo que o furto e o roubo você está atingindo uma pessoa ou um grupo ali familiar, enquanto na crimes contra a administração pública você está atingindo aquela sociedade como um todo, né? Então você vai ter ali uma penalidade maior para um delito que atinge ali uma comunidade menor, que tem um dano menor. A antinomia principiológica, que a gente já vai tratar, e a antinomia semântica, quando, por exemplo, a gente vai ter termos no direito civil que vão significar uma coisa, enquanto no direito penal eles vão significar outra coisa, enquanto no direito do trabalho eles vão significar outra coisa. Então, vocês devem analisar e observar, na hora de fazer a interpretação gramatical, observar em qual ordenamento jurídico esse termo semântico está inserido, tá? Porque ele vai ter diferentes, então, ele pode ter diferentes conceitos de acordo com o ordenamento em que ele se encontra. Gente, então como que eu vou resolver essas antinomias? Hierarquia. Então, primeiro Constituição, né? Vou pegar lá a piramidezinha de Kelsen, que vocês devem ver em filosofia. Então, vou pegar essa pirâmide e observar. Gente, só quero que vocês prestem atenção numa coisa. Antinomia é quando eu não sei que norma eu vou aplicar. Quando eu tenho uma lei mais específica regulamentando, limitando, proibindo uma atuação em um determinado caso, eu não tenho, enquanto a lei mais geral ela permite, eu não tenho uma antinomia. Eu tenho uma regulamentação para um determinado caso. Então, por exemplo, a lei geral é que nas relações cíveis, quando você entra com processo jurídico, né, com processo judicial, quem alega, prova, né? Então, eu estou falando que o Henrique está me devendo 10 reais. Aí eu tenho que provar, eu tenho que ter um recibo, eu tenho que ter uma mensagem, um e-mail, alguma coisa provando que ele está me devendo esses 10 reais. Então, quem alega, prova. No direito do consumidor, eu tenho uma inversão do ônus da prova. Então, quando eu estou quando eu tenho uma relação, então vamos supor que essa é a minha relação com o Henrique, ele fala que ele devia, mas ele já pagou. Então, quando ele fala que ele já pagou, ele tem que provar ali que ele já cumpriu com aquela obrigação. Quando eu estou... Oi, pode falar. E quando eu estou fazendo... Agora, dentro de uma relação de consumo, eu tenho essa inversão. Então, essa inversão fala o quê? Que a empresa, ela tem que provar. Então, se a empresa fala que eu estou devendo ela, a empresa, ela tem todos os ônus. Se eu falar assim, olha, eu tentei entrar em contato com a empresa para falar que essa cobrança era indevida, a empresa não me respondeu, a empresa tem que mostrar que eu não entrei em contato com ela, né? Por isso que a gente tem número de protocolo, etc. Por que eu não tenho uma antinomia nesse caso? Né? Nas relações de consumo, eu tenho quem tem que provar é a empresa, e nas relações cíveis, quem tem que provar é quem alega. Por quê, gente? Porque essas relações de consumo, elas lidam uma parcela dos tipos de relações cíveis. Então, eu não tenho uma antinomia porque eu estou regulamentando uma relação específica, tá? Agora, se dentro da relação de consumo eu permito uma prática que o Código Civil proíbe, aí eu tenho uma antinomia, tá? Porque assim, o Código Civil ele fala assim, em todas as relações cíveis eu proíbo tal conduta. Aí o Código de Defesa do Consumidor fala assim, menos aqui pode, né? Não é. Então a gente tem uma antinomia. Então vocês devem observar, antes de verificar se há uma antinomia ou não, observar essa lei,
ela determina, ela regulamenta determinado grupo de ações. Vocês vão fazer uma análise lógico-sistemática, né, ou lógico-sistêmica. Vocês vão observar. Essa lei está inserida aonde? Eu tenho uma limitação, uma regulamentação específica, ou eu tenho uma antinomia que se choca com outro tipo de regulamentação. Então, vocês sempre vão fazer esse processo hermenêutico, tá? Então, o critério hierárquico, cronológico e a especialidade. Hierarquia, qual norma está acima, né? Constituição, leis especiais, leis ordinárias, regulamentos, etc, etc, etc. Critério cronológico, a lei mais nova, né, digamos assim, a lei mais recente, porque ela se aproxima mais da realidade social daquela sociedade. E a especialidade. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é mais específico do que o Código Civil. Então, a gente também pode observar ali, dentro daquelas relações, qual que se aplica. As antinomias principiológicas a gente vai ver já já, e só as cláusulas gerais. Gente, o direito contemporâneo, ele prevê essa questão de disposição de cláusulas gerais, que são conceitos abertos, né, que vão poder ser complementados de acordo com a vivência de cada grupo social, né, das características dos próprios indivíduos. Então, por exemplo, o que é boa-fé? Eu não tenho um conceito fechado dentro do código. O que é função social? Eu não tenho um conceito fechado, mas eu sei que esses conceitos devem ser aplicados e observados. A gente chama de cláusulas abertas, janelas abertas, cláusulas gerais, que são esses conceitos que devem ser observados, mas eles não são fechadinhos ali dentro dos códigos, para que você consiga aplicar de acordo com cada relação jurídica que você esteja julgando. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Aham. Não, assim, no direito contemporâneo, conforme a gente tem aí a evolução do direito, nós temos o surgimento, né? Porque antigamente o que a gente tinha? Nós tínhamos conceitos fechadinhos ali dentro do Código Civil. Então, por exemplo, eu tenho que observar tal. Eu tinha requisitos, checklists, assim, né? Então, o direito contemporâneo, ele traz essa ideia o quê? Que se a gente fechar muito o direito, se a gente fechar muito a norma e ter uma norma muito rígida, nós vamos acabar prejudicando essas relações sociais que são elásticas, que são mutáveis. Então, eu vou ter que ter um Código Civil a cada 10 anos, porque senão ele vai ficar ultrapassado, né? O direito, aí então surge essa ideia das cláusulas gerais, as cláusulas abertas, né? Janelas abertas, tudo sinônimo. Que são o quê? São são cláusulas, imperativos que devem ser observados, mas que eles não são fechadinhos. Então, eles vão mudar de acordo com aquela sociedade, entendeu? Eles vão ter uma adaptabilidade maior. Por exemplo, se eu pergunto para vocês o que é a função social do contrato? A função social, vocês já ouviram esse termo, gente? E boa-fé, já ouviram? Então tá. A boa-fé, ela é uma medida única ou ela é analisada caso a caso? Muito bem. Então vocês estão vendo que eu não tenho uma régua única, né? Ou seja, todos devem respeitar a boa-fé. Eu tenho um imperativo. Mas como essa boa-fé vai ser medida, vai depender das relações sociais, vai depender da relação jurídica entre as partes, das características pessoais das partes. Então, um advogado que vai fazer uma compra e venda de um imóvel, para que seja caracterizada a boa-fé dele, exige-se ali um rigor maior do que uma pessoa que é semi-analfabeta, por exemplo, que não tem conhecimento ali das leis. Então, eu permito, ao invés de eu colocar ali que, imagina,
Na compra do imóvel, para ficar caracterizada a boa-fé, deve-se observar a matrícula do imóvel, esse é o mínimo, né? Matrícula do imóvel, se existem processos no sistema judicial, se em algum cartório do Brasil o nome dessa pessoa está protestado, se o nome dessa pessoa está sujo no Serasa. E eu coloco ali 1 milhão de requisitos. Aquele senhorzinho que não conhece as leis e compra a casa do seu vizinho e fala assim, eu só preciso ir no cartório, né, ver se tá tudo certo. Ele nem sabe que na justiça ele consegue consultar o nome do vizinho. Se eu coloco muitos requisitos, esse senhorzinho não vai conseguir caracterizar essa boa-fé, não é verdade? Ainda que ele compre ali de boa-fé, ele adquira aquele imóvel de boa-fé. Então, essas cláusulas gerais são imperativos que devem ser respeitados por todos, mas o conceito deles vão ser adaptáveis, vão ser interpretados de acordo com a evolução daquela sociedade, as relações sociais, as relações jurídicas daquele grupo. Ficou mais claro? Isso, perfeito. Como assim? Como assim? É, não, mais ou menos. É que assim, a função social, o que acontece? A gente vive numa sociedade. O objetivo da sociedade que a gente vive é uma sociedade justa e igualitária, né? Então, as relações sociais, elas são limitadas pelo interesse coletivo, né? Então, em todas as minhas relações privadas, eu tenho que observar a função social daquela relação. Então, por exemplo, eu tenho o direito a comprar um apartamento, certo? Certo, gente? Dentro desse apartamento, eu posso viver da maneira que eu quiser, não posso? Se eu quiser ser uma pessoa nudista e andar o dia inteiro pelada no meu apartamento, se eu quiser pintar meu apartamento todas as paredes de verde, se eu quiser dormir durante a tarde e acordar de madrugada e trabalhar de madrugada, eu não posso levar as relações ali dentro do meu apartamento nos meus termos? Não tenho essa liberdade da minha autonomia privada? Não tenho? Ok. Eu posso abrir um bordel? Eu posso abrir um ponto de tráfico de drogas desse apartamento? Não posso, né? Vamos para um exemplo menos danoso. Aqui, o apartamento que eu moro, ele é residencial. Ele é um prédio residencial. Lá no plano diretor da cidade está registrado como área residencial. Se o dono desse apartamento quer alugar para uma loja de roupas que vai transformar isso daqui, vai quebrar todas as paredes e transformar numa loja. Ela pode transformar num ponto comercial esse apartamento num prédio residencial? Não. Mas nossa, mas o prédio não é dela, o apartamento não é dela, né? Cada um cuida da sua vida. Não, gente, não é assim. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, né? Então, ainda no exercício dos nossos direitos privados, nós temos que obedecer ali a função social. Eu não estou fazendo um bem social se eu estou descumprindo a lei, se eu estou lesando terceiros, né? Se eu estou até descumprindo a própria boa-fé, se eu estou realizando negócios ilegais, imorais, né? Se eu não estou contribuindo para aquela sociedade. Se eu estabeleço que aqui é um ponto de droga, eu estou prejudicando essa sociedade ao meu entorno. Estou prejudicando meus vizinhos, né? Eu estou prejudicando ali aquela comunidade que eu vivo. Então, ainda que a gente tenha essa liberdade privada, essa liberdade ela é limitada, essas relações privadas são limitadas pela função social, porque não é de interesse da sociedade que os seus cidadãos sejam explorados. Então, eu não posso obter lucro abusivo, né? Me
me promover em cima ali do sofrimento alheio, etc. Então, esse princípio da função social, ele não é absoluto. Eu não tenho assim, eu tenho que observar o critério tal, 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 tal. Às vezes, uma situação, ela não é juridicamente proibida, mas ela é moralmente questionável. Então, por exemplo, existe tá quase acabando aqui, então só vou terminar esse exemplo e daí a gente encerra a aula. Existe um julgado, né, de um rapaz que ele fazia muita festa, ele morava num prédio residencial, e daí ele fazia festa todo dia até 5 horas da manhã, ele dava em cima das outras moradoras do prédio no elevador, ele saía de cueca, ia buscar a conta, assim, ia na portaria, saía assim na parte conjunta do prédio de cueca. Então, assim, o que ele estava cometendo não eram questões, assim, propriamente ditas ilegais, mas era completamente antissocial, ele não estava ali promovendo a função social daquela propriedade. Aí, assim, óbvio, foram anos e anos e anos de processo, mas no final, esse cara que era proprietário daquele imóvel, ele foi proibido de residir naquele imóvel. Então, olha, você pode alugar, você pode exercer os seus direitos de proprietário, alugar, vender, etc. Mas você não pode mais residir aqui, porque você está com condutas antissociais. Você não está cumprindo com a função social dessa propriedade. Então, até mesmo no exercício dos meus direitos privados, eu tenho que promover essa função social, né? Contribuir para o bem social. Não é um conceito absoluto, esse bem social, essa função social. É uma cláusula aberta. Eu vou aplicar de acordo com a interpretação daquela situação. Vamos supor que esse rapaz morasse em um prédio de repúblicas universitárias, que fosse comum, né? Então, assim, olha, gente, aqui é um prédio de república universitária. Aqui a lei, a gente está afastado de outros prédios e a lei do silêncio vale até 5 horas da manhã. Aí, se um vizinho que entrou naquele prédio sabendo que aquela era uma comunidade universitária de festa e algazarra e etc., falasse, eles não estão cumprindo com a função social porque eles não respeitam o silêncio até as 10 horas da noite. Às vezes, não ia estar descaracterizado a violação dessa função social, justamente porque naquela configuração aquilo era o normal, entendeu? Havia um pacto ali social entre todos os vizinhos que aquilo era o normal. Então, vocês estão vendo como são conceitos elásticos, que vai depender se você está prejudicando terceiros ou não, né? Se você está prejudicando o bem daquela comunidade ou não. Então, essas são as cláusulas abertas. Elas vão exigir do hermeneuta que ele observe aquela situação e interprete o que é o razoável, o aceitável ou o desarrazoado, o que não deve ser tolerado. Entenderam? Então, ok. Pessoal, acabou nossa aula de hoje. Ficou faltando aqui os pontos da aula 5. Deixa eu terminar de gravar.